Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Donos da Bola RS desta terça-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês que nos acompanham também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, onde já temos uma grande audiência, uma grande repercussão. Você que colocou no seu radinho, no seu aplicativo, no seu smartphone, Rádio Bandeirantes 94.9 e anda pelas ruas de Porto Alegre ou pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Enquete Poker na live do YouTube. Consagrada live do YouTube dos Donos da Bola. Poker transformando vidas com o esporte. Vai para a tela, aba comunidade, todo mundo lá para votar e participar conosco. A enquete Poker hoje pergunta: qual retorno da seleção pré-olímpica é mais importante? Maurício para o Inter ou o goleiro Grando para o Grêmio? Vá lá na live do YouTube, aba comunidades e vote conosco. Ô Lucas Dias, na Central Band do Esporte. Everton Ribeiro, Oscar, que cano que o Inter está montando para 2024, Lucas. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, mas é o primeiro nome que é falado pelo Internacional e se trata do meia Oscar. Quem sabe o Oscar sendo repatriado, hein, Meneghetti, para a temporada 2024. Foi uma entrevista ontem à noite ao vivo na ESPN aqui do Brasil. O presidente Alessandro Barcelos esteve lá em São Paulo e foi questionado sobre Oscar, meia de 32 anos, que teve uma passagem bem interessante pelo Internacional lá entre 2011 e 2012 e que não deve ficar no futebol chinês no Xangai Port. Ele tem contrato até o final de novembro da próxima temporada e sim, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que ele já fez alguns contatos recentemente com o Oscar e abriu as portas do Internacional para o meia voltar ao futebol brasileiro. Importante, Meneghetti, eu conversei com algumas pessoas do Inter e também do staff do Oscar recentemente que falaram: o Oscar não deve ficar na China na temporada que vem e renovar o seu contrato por conta do seu salário, que é muito alto, é um salário dos mais altos, inclusive, do futebol mundial, o que vai fazer com que ele possa ter um caminho livre para retornar ao futebol brasileiro e, quem sabe, esse caminho no Internacional. A novidade aí que eu não sabia que as portas estavam fechadas para o Oscar, que precisou o presidente Barcelos reabrir as portas para o Oscar. Eu não sabia disso. Agora, que está ficando um time competitivo, Baldasso, kit maço. Tu disse que o Inter está montando um cano de time para 2024. Não, o Inter está montando um cano de time para as eleições no final do ano, Meneghetti. É evidente. E não tem nada errado. Todo mundo faz isso. Qualquer outro presidente tivesse lá, faria. Vai começar a aparecer Everton Ribeiro, Oscar. Os maiores craques vão aparecer como possibilidade chegando perto da eleição. Sobre o Oscar em si, eu perdi completamente o romantismo do negócio do eu adorava o cara lá atrás, eu quero ele de volta. Eu perdi isso, tá? Eu quero saber o que ele pode fazer daqui pra frente. Essa história de repatriar aí, tá se falando agora em Damião e veio o Luiz Adriano. Eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sobre o Oscar. O Oscar ganha 10 milhões de reais por mês. O Oscar ganha 10 milhões de reais por mês. Ele viria por, sei lá, 1 milhão pro Inter. Qual é a condição do Oscar, que está jogando num futebol pouco competitivo há bastante tempo? Jovem ele ainda é, ele tem 32 anos de idade, tem lenha para queimar nesse sentido. Mas ele está jogando futebol competitivo, tem muita coisa para analisar. E se preparem, até as eleições vão aparecer outros grandes nomes que as portas estão se abrindo. Esse time do Inter está ficando melhor que a seleção brasileira daqui a pouco. Não tenha dúvida. Isso aí foi uma informação importante. O futebol da China está perdendo um pouco do seu poder aquisitivo. O país, a economia da China deu uma desacelerada nesses últimos tempos. Por isso, portanto, os clubes também estão se ressentindo disso e vão ter que reduzir um pouco a folha. Estou dizendo que tem uma crise no futebol chinês, não é isso, mas vão ter que reduzir. Tem. O futebol chinês tem uma crise. Isso você fala. Não a ponto de... O Oscar tem contrato e não é agora que termina. É final de 24 termina. Novembro de 24 termina o contrato dele. O Oscar muda de time lá da China, ele ganha 2 milhões de euros por temporada. Não é 2 milhões de reais. Ele ganha 2... temporada, tô louco. Por mês. Não é 2 milhões de reais por mês. Mais de 10 conto. Mais de 10 milhões de reais. É um dos maiores salários do futebol. Agora com essa loucura aí de Arábia, a Arábia virou a antiga China. Mas o futebol chinês, basicamente, não vou usar um termo meio forte aqui, mas basicamente quebrou, mas é que não paga mais do que já pagou.
Tu entendeu? Eu o salário li dele é alguns irreal. artigos hoje, eu não vi quebrou. Eu vi que vai, fazer um downsidezinho, vai dar um passo. É que quebrou, tipo... Quebrou, parece que é parado. Quebrou, Então, não parou, mas até... a questão é a seguinte, os caras não existe mais essa realidade. Talvez ele não ganhe um terço disso. Tá bem, mas é até o final de 2024 o contrato dele. Ou seja, ele para sair agora no final do ano, ele teria que abrir mão de mais um ano ganhando 2 milhões de euros por mês. Mas é que... Ele deixaria de ganhar 10 milhões de reais lá para ganhar um no Inter, por amor, provavelmente, né? É isso? Tá, é que assim, não vou dizer por amor, mas assim, ó, ele já tá querendo sair há um bom tempo, desde que, por exemplo, quando teve a proposta do Flamengo, ele teve essa possibilidade. Ou ele queria essa possibilidade. Mas o time na época não quis liberar. Agora, com esse downgrade aí que o Meneghetti falou, do futebol chinês caindo numa realidade que não é essa situação de pagar 2 milhões de euros para um jogador, existe a possibilidade, cara, te libera, vai. Fala, Ribeiro. Sabe que é bem como o Baldasso falou, assim, né? E tu também, vamos pipocar, assim, nomes, assim, porque tá fácil, tá muito fácil. Ou é porque o empresário quer colocar o jogador no mercado, ou quer valorizar, ou o clube em conjunto também quer botar na rua o nome para, venham porque eu quero vender. E com a rede social, cara, isso aí toma uma proporção gigante, assim, sabe? Então, é muito fácil, tá? Só que isso também é fácil de tu iludir quem tá assistindo, né? Porque o Oscar, com todo respeito ao Oscar, que, aliás, justiça seja feita, tá? Toda vez que pode, ele fala do Internacional, né? Na sua rede social e tal. Ele é um cara que valorizou a sua passagem pelo Inter. Ele, para vir jogar no Internacional, ele tem que se aposentar financeiramente. Então, chega, já ganhei dinheiro bastante, agora vou jogar um pouco de bola competitiva, assim. Porque ele lembrou aqui do Flamengo. O Flamengo não conseguiu contratar, tá? E não dá para comparar o poder aquisitivo do Inter com o Flamengo. O tá? Xangai, em cima do laço, mudou lá mas eu só vou dizer o seguinte, aconteceu. Tá? Daqui a pouco vão surgir nomes que interessam ao Inter de outro lado, tá? De outro lado. Não entendi. Isso já aconteceu antes, tá? Mas não entendi o que tá falando, não entendi. Vai ser a disputa política através de de nomes de jogadores. político, mas nós também estamos querendo fulano e Mas sobre o Oscar, o presidente Marcelo, ele foi questionado sobre o Oscar? Foi. Pô, tá, mas daí... Não, mas parei, o que ele vai dizer? Não quero Oscar. Não, eu digo não. Não Isso aí é precisa... para o próximo ano, nós estamos muito focados no tá bem. Ele não precisa dizer isso, ele poderia ter mantido o discurso, né? Que sempre pautou a sua conduta. Não, nós não falamos em nomes. É verdade. Isso sim. Mas é que agora convém. Não tem a menor dúvida. E com certeza, com esse time que o Inter está montando em 2024, ele vai ganhar a Libertadores em 2023. Você se Ele prepara. vai montar um time melhor que o time desse ano. Com o dinheiro da Liga, são duas agora, né? Os dirigentes vão fazer o que sempre fizeram. Claro. Vão gastar horrores e depois vão ter que vender jogadores para tapar os buracos. Só um pouquinho, mas assim. não é isso que foi prometido pelo presidente Barcelos. Não, mas isso é o que vão ser... O presidente Barcelos disse que vai usar esse dinheiro para bater a dívida de 600 milhões de reais. Tá bem. Tudo bem. E até prove contrário, eu não acredito. Eu também. Tomara que nós vamos... Prestem atenção, nós vamos normalizar salários de 2 milhões por mês aqui. Isso aí não tem a menor condição. Não, eu acho que não vai acontecer isso, Ribeiro. Tá? Eu não encaro isso, tá? Eu sei que vai ter essa consequência. Com um movimento assim, não, vamos falar em nomes. Até a Zanel é maravilhosa. O presidente poderia ter dito, não fale em nomes, porque só falo com o jogador que está contratado. A tese é brilhante, aí eu concordo. Mas eu não acho que seja apenas um movimento visando a eleição, porque ele está sendo questionado sobre o nome. A questão do Everton Ribeiro me parece que é muito mais um movimento do empresário do jogador. JB. Só para... Eu estava pesquisando aqui, o Oscar, ele não trocou de time. Eu falei que trocou... o time dele era Xangai S-Pig e aí agora virou Xangai Port. É o time que trocou de nome e tal. Sobre assim, o presidente... Eu hoje mantive contato com pessoas da ESPN, duas, e estou tentando descobrir se a ESPN tinha uma informação de bastidor. E aí aproveitou que o presidente estava lá, ou se... estava lá o presidente. Mas se falar por falar... Mas é que esses nomes, Damião, como tinha lá atrás o Tyson, o Arangues... O Oscar teve o Damião um pezinho no Flamengo ano passado. Mas vou dar uma informação aqui. O Damião foi procurado, inclusive, por candidatos à presidência
do Inter que estão pensando no seguinte, que é absolutamente normal, isso acontece sempre, tá? E tem que acontecer, porque senão o cara chega em novembro, é o presidente do Inter... que o presidente Barcelos estava acertado com Miguel Ángel antes de... O Damião foi questionado, foi perguntado se tinha chance pela direção atual do Inter para 2024 e pelos candidatos, dizendo assim, tá, qual é a situação do Damião? E todo mundo faz seu monitoramento. Então o Damião tem alguma coisa. A minha dúvida é se o Oscar foi. Me pareceu, vou dar uma impressão aqui, tá, Meneghetti? A impressão que eu teve, os caras estavam lá na resenha, alguém teve o nome do Oscar, falaram, como o presidente não descartou, rapidinho. Vira notícia. O Oscar posta toda hora coisa do Inter, filho jogando no Inter. O Oscar tem uma identificação com o Inter. O Lucas quer complementar lá. Bem, só o ponto em que o JB tocou do questionamento da ESPN é porque ontem, lá na China, veio a informação de que o Oscar já teria sido avisado que não renovaria com o Xangai Port por conta dessas questões financeiras. É um dos principais salários do futebol mundial nesse momento. E aí, essa informação chegou até o Brasil e a gente sabe que o Flamengo, o Marcos Braz, são aí, talvez, quem sabe, o principal interessado no Oscar. E até o detalhe que vocês falaram de abrir mão de valores, o Oscar abriu mão de valores na temporada passada. Ele chegou a assinar documentação com o Flamengo e comprar passagens, já tinha as passagens dadas pelo Flamengo para vir para o Rio de Janeiro, vir para o Brasil, só que não teve a liberação para rescisão lá com os chineses. Seria, inclusive, um contrato diferente, né, Lucas? Ele viria primeiro emprestado e depois com o passe fixado para ir para o Flamengo, né? Isso, ele tinha acertado com o Flamengo um empréstimo de uma temporada e aí passaria a discutir, quem sabe, uma compra do Flamengo ou uma liberação dos chineses. O problema é que não veio a liberação dos chineses nem para um empréstimo, mesmo que ele tivesse tudo acertado com o Flamengo. Só agora falando tecnicamente do jogador, eu não acompanho o Oscar no futebol da China, mas a gente tem que só levar em consideração que é um atleta que foi sempre muito disciplinado, né? Foi sempre se cuidou. Acho que não teve lesão grave. Tem uma idade interessante, 32 anos ainda. Acho que está numa plena idade para ter um contrato de mais 3 ou 4 temporadas. Acho que seria um grande nome. Inclusive, a ponto de entusiasmar mais do que o Thiago Ribeiro. Everton Ribeiro. Do que o Everton Ribeiro. Ah, não. O Oscar é muito mais do que o Everton Ribeiro. É que o Everton Ribeiro tem que levar em consideração que ele está no Brasil, a adaptação é mais fácil. Só um pouquinho. Tem que levar em consideração isso. O Everton Ribeiro eu estou vendo. O Oscar eu não estou vendo. E vocês também não estão vendo. Ninguém sabe como é que está o Oscar. Eu sei, o Everton Ribeiro que eu estou vendo hoje, ele me serve. O Oscar eu não estou vendo. Por isso que eu pondero que tem dúvida. É um bom debate. Não dá para pegar a exceção para comprovar a regra. Mas o Bruno Henrique, no mínimo, nos acendeu um alerta, é o seguinte: se tu contratar jogador bom é mais fácil, tá? Porque assim, o que acontece? É que, obviamente, futebol dá para ser feito de várias maneiras. Tu pode contratar jovem, promissor e que ninguém viu e acertar. Tu pode contratar jogador, entre aspas, desconhecido e acertar. Ou tu pode contratar um medalhão, que é o caso. Se tu contratou um jogador bom, ele estava jogando na Arábia. Pois é, mas o Bruno Henrique chegou aqui jogando na Arábia e deu certo. Deixa eu fazer uma ponderação para vocês, tá? Vou usar um pouquinho só o Grêmio como link, tá? Mas pode ser o Johnny e Maurício do Inter, tá? Se o futebol brasileiro está ameaçando, entre aspas, pagar muito mais do que está pagando, tá? Gastando assim e fazendo com que os jogadores tenham interesse. Mas onde é que tu tá tirando isso, Ribeiro? Tu tá com essa insistência de que o futebol brasileiro vai pagar mais. Por causa das ligas? Não dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida, cara. Os caras estão gastando, pagando mais de 1 milhão, assim, ó, normal hoje. Tá? Só Na década de 90 se pagava um salário. Nos anos 2000, outro. 2010 passou para outro. Não mudou nada. O mundo é assim. E eu quero dizer que vai continuar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Por que o Grêmio não faz um contrato com o Bitelo de renovação e aumento de salário? Porque o Grêmio precisa de dinheiro. Por que precisa de dinheiro? Que gastou mais do que a conta. Isso vai acontecer, entendeu? Todos os clubes brasileiros gastam mais do que recebem. E esse é o grande erro. Aí depois tem que pagar uma fortuna para determinar o jogador. E aí o que acontece? Depois vai ter que vender para tapar o buraco. Tem um discurso em 99 no toque de bola que vocês faziam aqui. Esporte Total RS. Esporte Total RS. Ele serve, se tu quiser, camisa tu pode 10, gravar. Isso é camisa 10 ainda, com o Rogério Amaral. Você na época que o Ribeiro usava aquele blazer creme. Não, é que esse discurso... Esse discurso que tu tá fazendo, se tu quiser, tu pode gravar e daqui a 10 anos, se nós todos ainda estivermos aqui, Ribeiro, o presidente, a gente roda de novo. Mas é evidente, Ribeiro, qual é a tua solução? O Grêmio abre ano com um time que ia ser rebaixado de novo. Não tem dinheiro para contratar. Tem que gastar mais que a conta. Não. Tu disse que é um erro? Tu acabou de dizer que é um erro? Tu acha que o presidente Guerra fez errado? Não, o que aconteceu foi um erro anterior, né?
que de um clube com superávit acabou falido. Sim, porque caiu. Se não tivesse caído, não tinha. Caiu porque fez escolhas pífias e gastou dinheiro que não deveria. Inclusive escolhas do Renato, que vários jogadores que estavam no time que caiu foram dele. Inclusive na Série... tem algumas coisas na Série B que são piores do que a queda. Porque o Grêmio, na Série B, tem proposta para liberar o Thiago Santos e não libera. O Grêmio chama o Ferreirinha, dá a camisa 10, aumenta o salário para mais de 500 mil. O Grêmio vai lá e contrata o Guilherme, o Lucas Leiva e paga $1 milhão para 2 jogadores. Na Série B tem coisas assim que são hediondas. Olha só, Lucas, vamos falar sobre Bitelo. Fechou? Não fechou? Desandou? Ele vai ficar à disposição do Renato para o jogo do Campeonato Brasileiro na quinta-feira? Como é que tá isso? Está bem próximo de fechar, tá, Meneghetti? O Bitelo segue, inclusive, no Marrocos, lá onde estava a seleção brasileira pré-olímpica, e parece que já está mais próximo de um acerto do que estava, por exemplo, ontem. Claro, o Renato Portaluppi, inclusive, Meneghetti, deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha ontem, em que ele deixou claro que o grande problema para o aceite da proposta do Dínamo de Moscou era a fatia do bolo, como seria dividido também entre os empresários do Bitelo, o antigo empresário que trouxe a proposta do Dínamo de Moscou da Rússia e o atual empresário. E isso era um entrave também na negociação. Porém, as informações que já chegam na manhã e início agora da tarde desta terça-feira dão conta de que o Bitelo, sim, está aceitando a proposta do Dínamo de Moscou e quem sabe possa nem voltar para o Brasil, ir direto do Marrocos para a Rússia, para aí sim finalizar esse acordo que renderia pelo menos 8 milhões de reais somente aos cofres do Grêmio, 10 milhões de reais o montante total desse negócio. Aliás, 10 milhões de euros, perdão, o montante total do negócio. A grande notícia que a novela Bitelo nos traz é que ela tem data para acabar. É quinta-feira, quando termina o prazo de inscrição na Liga Russa. Então, Ribeiro, pelo menos isso não vai se arrastar mais 30 dias, mais 20 dias. Até quinta-feira tem um desfecho. Sabe que eu já estou pensando lá na frente, né? Para mim esse negócio está feito, tá? Porque se não fosse sair, eu acho que já tinha sido dito claramente que não. Né? Então, como estão negociando, e os prazos, evidentemente, que são curtos agora, acho que vai acontecer. É o que indica, o que a reportagem está dizendo e tudo mais. JB, ele não ficou no Marrocos, né? Bitelo, né? Tem uma informação, eu estou tentando confirmar foi isso para algum lugar, né? com os empresários. Hã? Foi para algum lugar, né? Até porque o Marrocos não é o momento adequado para se ficar agora, né? Tem um terremoto que matou quase 3 mil pessoas. Lá. Foi uma tragédia do país, fica no norte da África, fica coladinho ali em países como Portugal, como Espanha, ele deve ter viajado para algum lugar, né? Para fazer exames, talvez? Exatamente, isso que eu estou pensando. Não, é que assim, ó, a informação que o Jeremias Werneck tem, colega, é que ele estaria no Marrocos esperando para já embarcar direto para a Rússia e fazer exame lá. Tá bom, se ele saiu do Marrocos e foi para o Egito, que é do lado, não é do lado hoje. Não é do lado? Não, no continente. Longe. Tá, então, para algum lugar perto ali, não sei, não faço ideia. Nunca fui. Tu já foi para Marrakech, Já fui para os 2 lugares. Olha aí, então eu sei que são... outro viajar. Assim, eu acho que ele vai... Não sei, mas a questão é que... Vai esperar para pegar um voo único para Moscou. A questão é que os empresários se acertaram, eu tô até insistindo com um cara aqui para ver se, tipo, de fato, se acertaram, dividiram melhor a fatia do bolo, segundo o Renato, mas todo mundo gosta de dividir fatia do bolo, inclusive o Renato e eu também. Então, dividiram melhor a fatia do bolo e vai todo mundo ganhar, inclusive o Bitelo, que vai para um salário de... ontem a gente confirmou, o Bitelo de fato não renovou depois desse gauchão, como estava prometido, tá? O salário dele é na casa dos 100 e tantos mil, não chega a 200, era para passar para 200, mas não passaram até porque tinha essa janela. Vai lá para um salário que a gente vai falar assim, 700 mil líquido. Só que, cara, para pagar 700 mil líquido na Europa é coisa de 1,5 milhão. Então o salário dele seria 700 mil na conta, mais bonificação a cada vitória do jogo, coisa de 45 mil mensais de reais por cada jogo, fora por cada vitória. Fora, tipo, casa à disposição paga pelo clube, carro à disposição, passagens aéreas para vir passar as férias no Brasil, para ele e para a família também visitá-lo. Então, que são mordomias, parece meio maluco, mas são mordomias normais desse tipo de transação. Então o cara vai lá, em 3 anos, Meneghetti, ele tem 25 milhões na conta. Daniel. Eu acho que vai ficar bom para todo mundo, né, Meneghetti? Porque eu tinha uma preocupação em relação à maneira com que o torcedor fosse tratar o Bitelo se a negociação não saísse. Fazendo alguns vídeos no canal ali, na bolha que a gente vive, né? Muita gente criticando o Bitelo. E isso estava me gerando uma preocupação de, se o negócio não sai, esse jogador fica... Se jogar mal, a torcida vai pegar no pé de novo.
Então acho que foi um negócio bom para todo mundo. Acho que é importante o Bitelo sair. Agora, Baldasso, olhando para a questão técnica, né, e indo além como o Ribeiro colocou, qual é o tamanho do prejuízo que tem o time do Renato? Gigante, gigante. É uma peça referencial, que inclusive quando caiu de produção por estar com a cabeça em outro lugar, caiu de produção o time do Grêmio. Não faz muito tempo assim, que quando todo mundo falava do Soares, eu dizia aqui que para mim o melhor jogador do Grêmio na temporada 2023 era o Bitelo, não era o Soares. A saída de Bitelo, por mais que não dê para condenar pelos valores que o Grêmio está recebendo, é uma saída que precisa ser reposta. Reposta em qualidade com um jogador da função de qualidade, e a função que ele joga é uma função que os jogadores são caros no mercado do futebol. O Grêmio vai precisar se mexer. O problema é que o Grêmio pagou, Meneghetti, pelo momento financeiro, né? Porque o Grêmio vendeu o Bitelo e não queria vender agora. Ou vender agora e entregar na metade do ano. E segundo, não queria vender por esse valor, né? O Grêmio ficou de mãos atadas. Aí a proposta que pintou, a coisa não estava acontecendo, tinha uma expectativa e ela não veio, né? O Bitelo é um jogador que a gente classifica como moderno, né? É um jogador que vai de área a área, que marca, mas que chega com qualidade na frente, que tem um arremate. Não é um exímio driblador, mas a gente viu aí um gol dele em Granal, ele driblando seu marcador e guardando. Então ele é um jogador muito moderno que chega na área. O Grêmio não tem no seu elenco, aliás, poucos clubes têm um jogador com esta característica. Ah, mas o PP pode substituir no esquema de tripé que o Renato está montando. Outra característica, o PP está muito mais para Maicon, que bota o pé em cima da bola e faz o time jogar, tem um passe qualificado, do que entrar na área, pode até fazer gol, para fazer gol. Vidia Sante é mais marcador. Este ano, afirmado e ambientado no time do Renato, o Vidia Sante está jogando muito mais. Mas com esta característica, Ribeiro, o Grêmio não tem. E com o João Pedro Galvão não é a mesma coisa, tá? Então o Renato vai ser obrigado a mudar de novo a forma como o Grêmio porque ele montou se um Grêmio sem o movimenta. Bitelo agora, né? Sim, e não é a mesma coisa com o Bitelo, tá? Já vou dizer para vocês. Tá? O próprio João Pedro, pelo que a gente está sabendo, está meio incomodado porque ainda não conseguiu entregar o que ele acha. Do Dávila. Então, e tá certo. Eu acho que o João Pedro está meio perdido ainda. Eu vejo ele um pouco perdidaço assim, no esquema do Renato. Eu não sei o que vai acontecer, mas com certeza o Grêmio vai ter que... Só aumentou o número de jogadores que o Grêmio vai ter que contratar para a próxima temporada. É difícil achar jogador com essa característica, Daniel. Muito difícil. Muito difícil. Esse jogador aí, o Grêmio vai ter que mudar a forma de jogar. Aliás, eu estou projetando até uma mudança bem pesada no Grêmio com a saída do Soares, porque eu estou entendendo que o Grêmio vai fazer contratações pontuais ali com jogadores mais cascudos para os 3 setores do time. Isso daqui a pouco, por característica, pode mudar a forma do Grêmio jogar, né? E talvez o Bitelo... Vai, né? Hã? Vai, né? Porque não tem outro Não, Bitelo. perfeito. Mas o Grêmio não acabou, né? O Grêmio vai continuar. Não, mas é que vai mudar a forma de jogar. Não, um Bitelo... Então Tem outro Bitelo no time? não tem, mas... Tem no grupo um jogador. Muda... Quem? Por característica. Só que não vai jogar. Não. O Iturbe. Só que vai Não. Jogou de lado. Não. Ribeiro. Desce da viagem da maionese. Não é jogador. Eu acho que tu tá fazendo... É jogador de lado. Tu tá cruzando o continente africano africano. de lado. Tu saiu do Meio Marrocos espaço. e foi lá pro Egito. Não, desce da viagem da maionese. Não. Vai ver. Não é. Não. Tu tá viajando na maionese. Amanhã tu vai concordar comigo. Não. Tu é um cara metódico, tu vai olhar e não, mas Tu vai olhar como? Olhar quem? O Iturbe? Vou dizer mais, o Iturbe não é X1, ele não faz isso aí. Não, mas é jogador de lado. E era um jogador de meio espaço. O jogador de lado que ele em diagonal. Ribeiro, só pra te avisar, o meio espaço não existe. Um dia alguém te falou isso e tu tu fica tá usando com essa repetidamente. meio espaço, como se fosse algo assim, tipo... enfim, cara. Eu não É vou igual o discutir. quebrador de linhas. Quebrador de linhas é o cara que dribla. Eu vou me atirar de um precipício Futebol tá chato. com 40 andares sem paraquedas. Eu vou te dizer quem é o Iturbe. Não a comparação do jogador, mas da movimentação. Ai. É arriscado. Ele é o Ribéry. É jogador de lado, que entra em diagonal, corta pra dentro com o arremate. Ele é jogador de lado. No Robin, quer dizer, Ribéry, Robin, esses Não, caras. é que o Robin é mais ele conduz mais a bola. O Ribéry é mais rápido que o Robin. O Robin conduz mais a bola. O Ribéry é o cara que corta pra dentro. E arremate, esse é o Eu vou Iturbe. te dizer o seguinte, o Tu te próprio atirou, Renato... só pra te avisar. Teu paraquedas não abriu. Não, abriu, eu sei. Teu paraquedas não abriu, que é da Barbaridade. Onde é que nós vamos chegar? O próprio Renato já sabe que o Iturbe é não muito é mais Bitelo. jogador de JB, meio O do que pote de da centro. maionese tá Qual é o- aumentando. Não. Qual é o tamanho da ausência do Bitelo no time do Renato, JB? É gigantesca, porque assim, ó, a gente não pode se iludir, a gente não vai por Merchan Ribeirinho. A gente não pode se iludir com uma situação
que é o seguinte, mas o Bitelo estava na reserva. O Bitelo só estava na reserva porque o Grêmio diagnosticou que a cabeça dele estava na Europa. Evidente. Então, assim, o Bitelo... Aliás, eu acho que o Grêmio só vendeu o Bitelo agora por causa disso também. Exatamente. O Grêmio só disse assim, não, tá bom, tu quer, só consegue uma proposta minimamente decente. Porque assim, o Bitelo não é reserva nesse time do Grêmio. Mas pelo que ele vinha jogando anteriormente, o Renato pegou e disse assim, velho, tu vai pra reserva, porque senão tu vai comprometer. O Renato é o cara que se ele vê que aos 44 do segundo tempo o jogador não está comprometido com o jogo, ele tira. Ele já fez isso em vários momentos. O cara não está comprometido, acho que pode ter pênalti ali. Se tu não tá bem, tu vai sair. É assim, com o Renato é assim, ele dá dicas pro jogador. Ô, Lucas, nos conta essa história do atacante do Fluminense, do Keno. O que ele falou projetando o enfrentamento com o Internacional? E é uma fala do Keno, atacante do Fluminense, que tem repercutido bastante, tá, Meneghetti? Em que ele projeta o confronto contra o Internacional. Mas uma frase dele chamou bastante atenção e a gente coloca agora na tela o que ele falou, tá, Meneghetti? Ele falou, a gente sabe que o jogo vai ser difícil aqui, independente de estar jogando em casa com a casa cheia. Mas a gente está trabalhando forte para fazer um resultado positivo. A gente sabe que lá vai ser difícil, mas o que for acontecer aqui tem que ir para lá como se não fosse nada. Se a gente ganhar aqui de 2 ou 3, independente do resultado, tem que ir para lá concentrado, sabendo que vai ser difícil pra caramba. Então a gente sabe que tem que ir bastante concentrado para matar o jogo aqui e lá também. E essa frase do Keno, em uma entrevista para a ESPN lá no Rio de Janeiro ontem, Meneghetti, tem repercutido bastante, como se, quem sabe, o Keno já estivesse cantando vitória antes do jogo acontecer no dia 27 e não pegou bem, principalmente com o torcedor do Inter. Baldasso, tu concorda com o Keno que se o Fluminense vencer o primeiro jogo por 3-0, o Flu tem que vir muito concentrado para a partida de volta? Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu possivelmente seja um dos maiores mau caráteres da imprensa do Rio Grande do Sul. Possivelmente. As pessoas dizem isso e tal. Mas eu não tenho cara de pau de esquentar isso aí. Eu não tenho cara de pau de esquentar isso aí, motivar o Inter, inventar uma história. É brincadeira. Pelo amor de Deus, o cara fez uma manifestação completamente respeitosa ao Inter. Óbvio! Respeitosa. Ele disse, é muito difícil enfrentar o Inter, é muito complicado. E mesmo que se a gente ganhar de 2 ou 3 aqui, ainda tem que estar tendo jogo de volta. E os caras estão achando que isso é um desrespeito com o Inter. É por isso, Danielzinho, que às vezes... Não dá pra. Não tem como saber pontualmente cada pessoa, mas existe uma galera que diz assim: futebol tá chato, entrevista de jogador é tudo enlatada, os caras fazem media treino para não fazer nada. Aí o cara fala um negócio e a gente faz ele foi super respeitoso, ele fica nítido na manifestação seguinte: olha, mesmo se porventura a gente meter 3 nos caras do Maracanã, eles são tão fortes no Beira-Rio que o confronto não tá decidido. É óbvio que ele não disse que vai meter 3 no Mas tu sabe que hoje nas redes sociais o cara colocando o seguinte: Keno diz que vai meter 3 no Inter. Aí, Baldasso, tu tem que ter duas, assim, ó, 2 ervilhas, eu não sei, mas se o teu cérebro for do tamanho de 2 azeitonas, talvez tu consiga raciocinar. JB, desculpa, eu vou discordar de ti. Não trata assim quem pensa diferente de ti. Não, que o cara mas não é pensar diferente. Não. Aí o Baldasso... Eu vou discordar de ti na questão da ervilha. Tem gente, tem colorados... Cara, tem a ervilha maravilhosa, adoro a ervilha. Tem colorados... Puxa, uma língua com ervilha, Deus o livre. Tem colorados que estão usando isso aí para motivar. E os caras não têm 2 ervilhas, ô JB. Tu me desculpa, JB. Não tem. Completa a tua frase a meu respeito e dizer: o Baldasso que tem 2 ervilhas... Eu acho que o Baldasso tenha 2. Eu acho que é uma. O Baldasso pelo menos tem 2 azeitonas, mesmo admitindo o seu mau caratismo, e disse assim, cara, na boa, Meneghete. Vamos respeitar quem pensa diferente, JB. Mas não daí... precisa dizer, tem 2 ervilhas. Tem colorados, eu vejo nas redes sociais, que acham que o Keno desrespeitou. É o direito dos caras. Eu não acho que o cara que pensa diferente de mim tem 2 ervilhas ou 2 azeitonas. É direito do cara. Não é agressivo isso. Já que às vezes é recortada a frase. O Jairo Vink trabalha com o Baldasso, ficou lá esquentando. Errou o Jairo Vink, tá errado o Jairo Vink. Eu acho que é legítimo que tu diga. Que tu acha que ele tá errado. Tá bem. Às vezes tu recorta a frase. Ele é muito colorado. Às vezes tu recorta a frase em que ele diz fazer 2 ou 3... E aí já virou um banzeiro. Tu não dá continuidade na Então eu que não tenho 2, tenho 3 ervilhas, vou dizer o seguinte: eu acho que ele não devia ter falado. Eu acho que ele cogitou a possibilidade eu vou te dizer o seguinte, 2 ou 3 no Inter. Eu acho que ele não deveria ter falado. Essa entrevista aí, até para dar uma brincada, isso aí tem que ser usado no vestiário do Fluminense, né? Pra motivar os jogadores. Olha aqui, o Keno disse que se ganhar de 2 ou 3 não tá classificado ainda. Não, tem que usar isso. O Keno tá falando de fazer 2 ou 3. Fica normal o que ele disse. Ribeiro, vamos lá.
Ah, cara, eu não vou brigar com a realidade. E a realidade é exatamente essa. As pessoas entendem o que elas querem entender, né? As narrativas são construídas com base na sua interpretação, que é completamente livre, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. O Keno, para mim, foi uma manifestação absolutamente normal. E a repercussão é consequência livre. Eu queria perguntar para o Baldasso, em cima dessa tua manifestação aí, de como o contexto lê. E se o jogador do Inter diz, olha, mesmo que a gente ganhe no Rio por 2 ou 3, a gente tem que voltar focado aqui. Tá bacana para ti? Não, acho que sim, Meneghetti. Acho que sim. E vou dizer mais, Aí tá? seria o contrário. E A vou dizer torcida do mais. Fluminense Eu tá acho- dizendo que desrespeitou e o Eu Inter tô não foi nada. Eu estou achando um erro de conceito do Keno ao estabelecer divisões pelos fatores locais. Eu disse contra o River Plate que o Inter tinha que voltar vivo. Eu disse contra o Bolívar que o Inter tinha que voltar vivo. River Plate, Monumental de Nunes, torcida argentina, Bolívar, altitude e tal. Eu não acho que esse Inter e Fluminense tenha tanta representatividade os fatores locais. Não tem. Mas o Fluminense tem dificuldade quando joga fora. Tá bem, mas assim, Superou agora o contra o Fluminense, Olímpia. o Fluminense é um bom time de futebol. No Maracanã e no Beira-Rio. Eu acho que eu não tô, esse é o não tô detalhe. nessa do o Inter tem que voltar vivo do Maracanã. Não, Não agora, seria um agora sim é Olímpia- 180 minutos. Não jogos seria um serão Olímpia que equilibrados. armaria, não seria um Olímpia que armaria um retrancão, por exemplo, Claro, no primeiro claro. jogo. Não- Ele vem para jogar. Eu só faço uma vírgula. Eu até vi umas páginas do Fluminense, que tá todo mundo pegando nas páginas do Fluminense na rede social, pegando cortes do Baldasso. O Baldasso dizendo que o Palmeiras já não é mais a mesma coisa, que o Fluminense bateu no teto e que o Inter é o único que tem para crescer. Ah, estão usando, é? Então, mas, cara, é que assim, cada um, os torcedores do Inter acham que vão usar essa declaração para motivar o vestiário do Inter, como se precisasse numa semifinal. Os torcedores do Fluminense acham que vão pegar uma declaração do Baldasso para jogar no vestiário Tá, do isso é Fluminense. assim há 100 anos, né? Tudo bem, faz parte, é do jogo, embora não, a real é que isso não vai fazer diferença no confronto, mas tudo bem. Só que assim, eu só discordo do Baldasso, o Fluminense não é um bom time de futebol. O Fluminense é um muitíssimo bom time de futebol. Não. O Fluminense é muitíssimo vou bom. te dizer. Muitíssimo bom time de futebol. Era o Palmeiras do Abel Ferreira de 2 anos atrás. Era o Flamengo do Jorge Jesus. Esses eram muitíssimos. É O Fluminense é um bom time, os cara. dois- O Fluminense há um mês atrás estava numa instabilidade tremenda depois do Carioca. É um bom time, Principalmente- Eu fico bom no time. meio termo aí. Eu acho que o Fluminense é um time muito bom e o Inter é um bom time. Principalmente o Flamengo do Jorge Jesus, ele não é o Flamengo do Zico, obviamente, mas ele vai ser lembrado por essa geração Vai. como o Zico deles, entendeu? Tá. Tipo, vai ser o grande time. Tanto que os flamenguistas geralmente usam assim, não, esse não é o Flamengo que eu conheço. Não, o Flamengo que eu conheço é o de hoje. O Flamengo de 2019 é que tu viu duas vezes na vida, eu o acho Zico que- e esse. eu acho, Agora, Ribeiro. é óbvio que não vai ter comparação, O Baldasso- mas esse Fluminense Ribeiro. para o padrão que nós estamos dos quatro, ele é muitíssimo bom e talvez o Fluminense seja o melhor dos quatro. O cara tá falando no meio da frase, tu entra. Pô, tu tá atropelando o Baldasso. É que o Ribeiro tem que te dar um aí, cancaraço, o cara. Ribeiro- Assim, no meio, o cara tá falando aqui no meio, tá começando a conversar. Ah, no Ribeiro meio. faz o programa dele. Isso aí é uma falta de respeito. O teu programa aí tá no paralelo aí. Timing de TV, tu tá aprendendo ainda. Isso aí é uma falta de respeito. O JB tá falando meia hora e o cara tá interrompendo. Também é verdadeiro. Isso também é verdadeiro. Baldasso queria falar, tá escrito, não. Não, eu acho o Fluminense um pouco melhor tecnicamente que o Inter e acho o Inter com um espírito mais Libertadores do que o Fluminense. Eu Pra acho que a mim, tua comparação é boa. 50-50. Só que a gente tem que 50-50. entender que o Fluminense tá jogando a vida, né? Porque outra- nunca ganhou a Libertadores da também. América, né? E outra coisa, E assim, o ó, Inter também, né? O Inter tá jogando a gestão, né? A gestão não. Pegando o Vocês time, dão ninguém muita tá jogando bola isso. para essas coisas. É coisa de velho. Isso aí, gestão do Tu acha que o Wanderson tá em campo lutando pela gestão? Não está. comparando o Mas time. coisa de repórter, velho. Cudê, que aliás está de aniversário hoje, né? Isso. Parabéns. O Cudê tá jogando a ida dele pra Europa. Vai lá. Que é o sonho dele. A gente tem que levar em consideração o seguinte, o Fluminense está jogando muito mais bem do que o Inter. O Inter cresceu agora nessa fase eliminatória da Mas o Libertadores. Fluminense também, é isso que eu gostaria de Não. poder dizer. Mas deixa eu só completar. Isso tem que ser levado em consideração. O Fluminense tem muito mais, o universo de jogos com boas atuações é muito maior do que o Inter na temporada. Vai, Ribeiro. Não, o Fluminense, o Baldasso falou assim, e a mais pura verdade. O Fluminense voltou a jogar um bom futebol. Agora, o Fluminense estava fazendo um Campeonato Brasileiro médiozinho, como visitante um fracasso, tá? E agora o Diniz com esse esquema aí que é um 2-1-3-4, entendeu? Deu uma parecida, assim, sabe?
E aí galgou, chegou na semifinal, teve sorte de que o Flamengo foi eliminado pelo Olímpico, senão seria um Fla-Flu. Então, assim, ó, eu não vou dar essa de o Fluminense. Não, o Fluminense e o Inter têm as mesmas chances, igualzinho. Eu acho que o Fluminense tem a vantagem de ter mais jogadores com capacidade para decidir o jogo. Acho que o Fluminense tem isso. Tem o Cano, o Inter tem o Valência. Não, tá bem. Assim, ó, vamos lá. Capacidade de decidir o jogo. É o Cano, é o Keno, Esse é o jogador. é o Arias, Que tá jogando bem. que tá jogando bem. Capacidade de decidir o jogo mesmo. Ganso? Não, o Ganso eu não coloco. Tá. O Ganso eu não Então coloco. tá. O Inter, capacidade de decidir o jogo. Alan Patrick e Ener Valência, indiscutivelmente. E aí tu discutiria um Arangues ou um Wanderson Não, aí com eu essa também não possibilidade. coloco. Então. Só que eu acho que o Keno é mais decisivo, talvez, do que o Alan Patrick, posições diferentes. E eu Mas acho que o o Cano- grande problema do Inter nesse jogo é a marcação do Keno com o Bustos. Esse é o grande problema do Inter. Eu entendi o que tu quis dizer, tá? Mas é que assim, capacidade de decidir um jogo. Quando o Rocher vai lá e faz uma grande defesa, ele Claro, decide. também. Não, mas- só que o Fluminense também tem um bom goleiro, né? Não, mas eu não tô comparando quando quem foi que entregou uma bola contra o River e aí o mercado vem enlouquecido e tira ela. Igor Gomes. O Igor Gomes entrega e o mercado vai lá No e finalzinho salva. tava empatado o jogo ali. Hã? Tava 2x1. Tava 2x1. Não, o Inter ia cair Não, ali. ele cai fora, tomou Ia gol. cair. E aí o mercado vai lá. Tipo, o mercado ali ele foi decisivo. Eu entendi o que tu quis dizer. Claro. Mas o mercado ali ele foi decisivo. Eu acho que o grande desafio do Cudê é a marcação do Keno. Que o Busto, na minha opinião, que tá começando a voltar. Não é o Busto do ano passado ainda, mas tá começando a voltar a jogar um bom futebol, mas tem deficiência na marcação. E o Keno é o jogador que vai. Para mim, o jogo do Diniz é todo em cima do Keno. Vamos colocar de novo o Lucas para falar sobre o goleiro Grando? É isso? Vamos lá, Lucas. Pois é, Meneghetti, porque o Gabriel Grando está retornando da seleção brasileira pré-olímpica, mas a informação que a Rádio Bandeirantes trouxe aí desde o início da semana é de que o Grêmio já havia comunicado o goleiro Kaique que o jogo contra o Bragantino na quinta-feira em Bragança Paulista seria a grande oportunidade de novo para ele começar como titular. Ele já começou também algumas rodadas atrás no jogo contra o Cuiabá, vitória por 2-0 na Arena, porque o Gabriel Grando estava suspenso. Agora ele está voltando da seleção brasileira pré-olímpica e o Kaique começaria a partida. Mas agora já vira uma dúvida. Com o Gabriel Grando voltando, quem deve ser o titular contra o Bragantino na quinta-feira? E aí, Ribeiro Neto, quem tem que ser o goleiro? O Kaique, que o Renato prometeu que jogaria contra o Bragantino, ou a volta do Grando? Eu botaria todo mundo para jogar. Acho que o Renato não vai fazer isso. Acho que o Renato treinou esse time aí com o Kaique e vai jogar assim. Então, Grando, Pitelo... Pitelo não tá nem aqui, né? o Carvalho, esses caras aí, ele treinou um time e vai jogar com esse time aí. O resto fica esperando. Daniel. Eu sou defensor do Grando, na comparação com o Kaique. Eu achei o Kaique um pouco... Ele até fez um bom jogo, a estreia dele foi boa, mas ele começou meio nervoso. Normal, né, cara? Normal, Primeiro jogo, mas- Mas com 8 minutos ele fez uma boa defesa ali, que ele rebateu. Assim, ó, eu vou fazer uma leitura do que a gente se acostumou do Renato. Cara, contrata o Kaique. Prometeu pra ele 2 jogos. Tá, o Grande tá vindo antes. Meu, dá mais um joguinho pro Kaique. Dá mais um jogo pro cara. Eu sei que tá, é jogo do Campeonato Brasileiro e tal, mas não é ele hora não foi pra mal. isso, Dá mais um jogo e acomoda as melancias. Não tô querendo Deixa dizer- o Kaique ali e depois volta o Grande Eu não estou natural. querendo dizer que vai perder por causa do Kaique, não é isso. Mas há uma hierarquia e o Grando é o goleiro titular. Não pode fazer isso no Também acho. Campeonato Concordo, Brasileiro. Eu acho que tem um titular, tem que jogar. Claro. Quando o titular não pode jogar, joga o reserva. Aí joga o Voltou o reserva. titular, tá ok, joga o titular. Tá, mas próprio assim, Kaique vai se o entender Kaique isso. tivesse ido mal, eu entenderia. Mas assim, tá, o Kaique foi bem. Tu precisa manter o cara motivado. Faz parte. O cara é bom. O cara foi bem. Ele já está motivado, se ele já tivesse saiu do mal. Ipiranga e está Cara, no Grêmio. mas Não, tudo bem. Dá mais um joguinho pro cara. O Grando... Como assim dá mais um joguinho pro cara? Isso não é presente, não é dia das crianças. Dá mais um presentinho pro cara. O que é isso, o que tu JB? pode Futebol avaliar- profissional tem um goleiro titular. Não, mas é que assim, Não é isso que eu tô amistoso. dizendo. Não é o Kaique se ele tivesse ido mal, se ele tivesse muito Tá bem. abaixo e tal. Mas ele não é uma reserva. Hã? Ele não é uma reserva. O titular não tá de volta em condição de jogar. Joga o titular. Joga o titular Reserva, dele. começa o errando, Grando, gente. O Grando nem jogou e pouco treinou. Tem isso também, tá? E aí? Ah, não vai fazer diferença. Ah, não vai? Então pra que treinou? Tem que jogar o 10 Grando. dias. Mais uma razão pra jogar o Grando. Pra não perder ritmo. Tem que jogar o Grando, gente. Ah, que daí tu pode ler
já diria Skanks, naquela música maravilhosa, tudo tem 3 lados. Tu pode ler pelo lado do Ribeiro, que tipo o Grando não jogou e tá destreinado, e tu pode ler pelo teu lado que tem que jogar porque se vai ficar mais... O Maurício tá voltando. Ninguém discutiu titularidade do Maurício no jogo de amanhã. Ele vai jogar amanhã. Deixa eu perguntar pro Lucas Dias isso aí. Vamos lá, Lucas. Maurício. Deve ficar à disposição, viu, Meneghetti? O Maurício deve ficar à disposição. Chegou agora na última madrugada de segunda para terça-feira no Brasil. Deve treinar hoje à tarde no CT Parque Gigante e começar a partida de amanhã, 9h30 da noite, no Beira-Rio, contra o São Paulo. Mas o técnico Eduardo Cudê tem pelo menos 7 desfalques para a partida de amanhã, tá, Meneghetti? Rocher, Ener Valencia e Arangues que entram em campo hoje por suas seleções. Só o Maurício, de quem jogou pela seleção, está de volta. E 3 jogadores no DM. Johnny ainda não está recuperado da entorse no tornozelo direito e deve ficar de fora da partida. Pedro Henrique voltou ao CT Parque Gigante ontem. Deve ficar 3 semanas se recuperando porque teve que colocar um pino no braço esquerdo pela lesão que teve, a fratura no antebraço. E tem ainda o Vitão que se recupera para o jogo da Libertadores contra o Fluminense. Além desses 6, Luiz Adriano que está suspenso. Provável Inter de Kehler no gol, Bustos na lateral direita, Hugo Malo e Mercado a dupla de zaga e René na lateral esquerda. Gabriel, Bruno Henrique na vaga de Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Luca lá na frente. Ô JB, o Inter do Cudê vai desmontado pro jogo contra o São Paulo. Mas assim, o presidente dessa mesma entrevista da ESPN que ele fala sobre o Oscar, ele diz claramente que o Inter não está na posição, obviamente, que se espera de um campeonato brasileiro e que precisa de 2 vitórias, e ele... Aí o presidente prometeu, se eu quisesse polemizar, Baldassi, para fazer motivação, que eu acho que não faz a menor diferença, ele disse assim, tem que vencer agora o São Paulo e depois o Atlético Paranaense para ir tranquilo no Brasileirão para o jogo da semifinal. Então o Inter não tá negociando um empate e uma vitória, é 2 vitórias consecutivas. O São Paulo amanhã tem que ganhar e pelo menos empatar com o Atlético Paranaense, que aí o Inter ficaria a 6 ou 7 pontos da zona do rebaixamento, aí tira a pedra do sapato. Para amanhã, nós vamos ter 6 titulares em campo e 5 fora. Ponto de titulares em campo amanhã vão estar o Bustos, o Mercado, o René, o Maurício, o Wanderson e o Alan Patrick. São 6 titulares em campo. Agora, os desfalques são importantes, seja do Vitão e do Johnny que estão machucados e não vão poder jogar, estão se recuperando de lesão, quanto dos 3 caras que estão servindo as seleções. O São Paulo também vem com um time misto, essa informação vem lá de São Paulo. São Paulo não vai botar só os reservas pensando na final da Copa do Brasil, vão botar alguns titulares. O Inter precisa ganhar, cara. Precisa ganhar porque senão já fica com aquele negócio ainda do risco para o jogo contra o Fluminense, pensando no brasileiro e tudo que a gente não precisa é isso. Daniel. Eu acho que até falei contigo uma vez, eu não vejo... Assim, o clube grande, quando ele é rebaixado, ele segue uma cartilha. O que acontece dentro de campo é o resultado da soma de tudo que acompanha o clube. Então é um ambiente que não é bom, jogador descompromissado, salário atrasado, falta de comando. Eu não vejo isso no Inter. Eu não vejo isso no Inter. Aí podem dizer o seguinte, mas o time menor ele cai e não tem isso. Não, mas é porque é o menor. Agora, o clube grande, o rebaixamento é o resultado de uma série de fatores. E eu não vejo o Internacional correndo esse risco, embora em termos de pontuação ele esteja próximo dessa zona. Eu vou por esse caminho aí. Acho que o Internacional não corre riscos e acho que logo ali vai recuperar. Mas é que não tem como desassociar, né? Como é que eu vou... Tá tudo. Tu não gosta dessa tese, né? Mas para mim ela é 880. O Internacional é Viva Inter ou de novo Inter. É isso aí. Tá bem, que ânimo. Não, é que eu nem penso, nem cogito essa questão de rebaixamento. O Daniel obviamente tem razão na tese, mas é que ela não precisa, na minha visão, não precisa ser feita para o Inter atual. A minha dúvida vamos lá, Inter e Boca na final. Ou cai para o Fluminense, tudo bem, mas Inter e Boca na final. Os baldaços da vida estão achando que não, se for Inter Libertadores é um absurdo. O Boca em qualquer final é um absurdo. Então assim, Inter e Boca na final. Perdeu pro Boca, 1-0 no Maracanã e tal, perdeu. 2024 todo comprometido. O meu cálculo, eu já estou na tabela lá fazendo cálculos aritméticos, porque obviamente como profissional eu gosto de cobrir Libertadores e não Gauchão. Eu estou lá nos cálculos aritméticos dizendo assim, não, peraí, se virar G8, tem que ganhar um brasileiro, Libertadores, pode virar G8. Vai virar no máximo G7? Não. Quais são as possibilidades que tu vê de virar G8? O Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores.
e aí o G6 vira G8. E aí o Inter tá a 6 pontos da pré-Libertadores. E se o Fortaleza ganhar a Sul-Americana, por exemplo, que ele tem o 8º hoje... Não, mas Fortaleza não tá na ponta de cima do brasileiro. É o oitavo. É o 8º. Se continuar exatamente como está, abre vaga para uma 9ª pessoa. Cara, o Inter tem que... A vaga Libertadores do Inter... A vaga Libertadores do Inter só tem uma possibilidade, que é ganhando a atual Libertadores. Claro. Não tem outra. Antes do jogo, tá? Antes do jogo, hoje eu vou entrevistar o diretor executivo de futebol do Grêmio no meu canal do YouTube, Luiz Wagner Vivian. Estou convidando a todos vocês, acho que é a primeira entrevista do Luiz Wagner aqui para Veículos do Rio Grande do Sul. Tem longa trajetória na seleção brasileira, na área de logística e supervisão. É o executivo de futebol do Grêmio no meu canal do YouTube, hoje ao vivaço, 9 da noite, antes do jogo do Peru com o Brasil. Vamos ao intervalo e o Lucas conversa com vocês na nossa live do YouTube. E aí, quem é que vai no Peru hoje? Hoje tem Peru em campo, pô. Peru é só no Natal? Não é. Quem sabe das coisas sabe que, pô, peruzinho e tal, molinho de mostarda, Chester, pô, sou muito fã do Natal. Prefere o quê, Maria Fernanda? Vem cá avisar o pessoal. Prefere o quê? Eu prefiro Chester. Chester é melhor? Molho de mostarda, que é bom. Molho de mostarda é bom. Bom. Mas comida de Natal só no Natal também, né? Como é que é? Comida de Natal só no Natal também. Muita gente falando ao mesmo tempo. Um falando de ceia de Natal, o outro falando de Instagram. Instagram da Maria Fernanda. @Nanda Luxinger. Ah, calma. É @Nanda Luxinger. Pô, é muito difícil. É Luchsi. É Singer, cantor? Singer, é. Pô, é isso aí. Quem quiser lá dar uma moral pra Maria Fernanda, tá aí sempre aqui. Produção rolando aqui. O programa do Mota vai vir quente, hein? Produção da Maria Fernanda, muito bom, parabéns. Vamos lá. Quem é que tá mandando aqui? Hermes Salvagni tá sempre aqui, um grande abraço. Quem mandou aqui? Eu prefiro peixe. Eu também tô. Quem é que mandou aqui? Foi o Valorant. Ah, o joguinho, né? Quem mandou aqui? Inter 2, São Paulo 0. Normal, né? 2006, 2010 e tal. São Paulo é freguês da gauchada. É fato. Quem mandou aqui? Lucas, tu gosta? Micael. Pô, peruzinho no Natal tem seu valor, tá? Não vem aí da piadinha. Lucas, manda um abraço aqui pro William de Pelotas. Um abraço pro William de Pelotas. Birubiru, vai torcer pro Peru do Guerreiro hoje, Lucas? Não, vou torcer pra seleção brasileira de Neymar. Mas um gol do Guerreiro seria interessante, tá? Vou até ver quanto é que tá a odd. O José Silva mandou. Maria Fernanda pode fazer central do Donos, pode tirar o Lucas, pode ser. Silvio Santos no Donos? Pode ser que tenha uma vaga, velho. Pode ser que tenha vaga pro Silvio Santos aí. Deixa aí. Vamos lá. Diniz é a maior invenção que existe. Não é o Thiago Gamer não é dinizista, eu sou. Eduardo Rotter, qual o rango hoje? Alguém sabe? Salsichão. Batata rústica? Batata rústica, sim, Chiclé, valeu. Deve ser sim, rústica. Rústica deve ser. Rústico é ter batata hoje. Mas vamos lá, salsichão pra quem quiser saber. Tchau. Seguindo, eu passo o bastão na Rádio Bandeirantes pro apito final e aqui na TV por Alexandre Mota. Antes, a nossa enquete interativa, o resultado da enquete Poker, lá na nossa live do YouTube, que hoje perguntou sobre qual o retorno mais importante da seleção pré-olímpica. Maurício no Inter, 37%. Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, 63%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui na TV e na Rádio Bandeirantes. FM 94.9. Vem aí Daniel Oliveira comandando o apito final com um grande elenco, mais debate esportivo, foco na dupla Grenal. E na TV eu passo o bastão para o senhor Alexandre Mota. Vai, Mota, tudo contigo, meu caro. Valeu, Menega, grande abraço. Amanhã tem mais Donos da Bola.